de tragédia. Quando o primeiro templo sagrado foi destruído, o dia era Tisha B'Av, era o 9º dia de Ave. Um sábado à noite, o 7º ano do ciclo Shemitah. Foi durante a vigília da família de Yehoiariv e os levitas ficaram em pé e em seus dias e cantaram. Qual foi a canção entoada? Uma vez a canção normal do dia, pois eles cantaram o que está no Salmo 94, verso 23. Ele virou contra eles sua própria violência, e com seu próprio mal ele os liquidará. E antes que conseguissem concluir, o Senhor nosso Deus os liquidará, que é a frase final do Salmo 94, verso 23, os babilônicos vieram e os capturaram, e não deixaram com que eles completassem o cântico, ou a parte final desse versículo. E o mesmo ocorreu também com o segundo templo, segundo o tratado Ta'anit 29a do Talmud. Ou seja, os levitas, eles estavam, quando viram o início dessa destruição terrível, eles foram para cantar essa passagem do Salmo 94, verso 23, que ou seja, o Eterno virou contra ele sua própria violência, ou seja, aqueles que estavam sendo os instrumentos de juízo de Deus, também contra eles se voltaria a própria violência com que eles estavam aplicando. O que os sábios querem dizer com isso, segundo os comentários em diversas passagens aí do Talmud, Kabbalah, Mishnah e Companhia Limitada, amados? O que os sábios trazem para nós era o seguinte: o instrumento, Babilônia, e posteriormente nós tivemos aí os romanos como instrumento de Deus para juízo sobre o povo judeu por causa da sua rebelião contra Deus, violaram os mandamentos mais sagrados da Torá, violaram o próprio templo sagrado. Então, esses instrumentos de Deus para juízo, os babilônicos e os romanos, eram apenas para fazerem aquilo que era trivial no sentido da palavra. Ou seja, era para guerrear contra os judeus, vencerem, levarem o que tivesse que levar como despojo e como prisioneiros, Era para destruir o templo e ponto final. Mas a violência, a crueldade com que eles agiram, por isso que o salmista canta, o Salmo 94, verso 23. O Eterno virou contra ele sua própria violência, e com seu próprio mal ele, o Eterno, os liquidará. Ou seja, a mesma proporção que eles usaram de maldade, crueldade, de ódio, eles seriam também julgados na mesma potência. A mesma régua que eles passaram para medir os judeus com crueldade e perversidade, eles também seriam julgados. E é o que de fato aconteceu, certo? A Babilônia hoje é conhecido como Iraque. Então você veja, depois do exílio babilônico, o que o Iraque se transformou. Veja o que o Iraque é. Veja o que o Egito era quando o povo israelita foi escravo e quando saíram do Egito. Veja o que transformou o Egito. Veja o que se transformou Babilônia, Iraque, certo? Depois temos aí a própria história contemporânea falando sobre o Império Romano, certo? Mesmo mudando de roupagens, o Império Romano, veja o que aconteceu e o que está acontecendo ainda, ok? Então, essa mesma proporção de violência é sobre eles mesmos que voltará. Ou seja, aquela famosa expressão, a lei do retorno. Quem planta abacaxi vai colher abacaxi. Quem planta abacaxi não vai colher rosas. Vai colher abacaxi mesmo. Ok? Então é assim sucessivamente.
Quando o templo sagrado foi feito, sua construção foi acompanhada pela canção, como declara o Salmo 30 e o verso 1. Uma canção de louvor sobre a consagração da casa por David. E quando ela foi destruída, também uma canção de acompanhamento, como diz o capítulo 89 de Salmos e o verso 1. Uma canção por Asaf: Senhor, as nações vieram em tua herança. Né? Nossos sábios ensinaram, quando o primeiro templo foi destruído, grupos de Kohanim, sacerdotes, jovens reuniram-se com as chaves do santuário nas suas mãos, subiram na parte mais alta do templo e ali declararam aos céus: Mestre do universo, como não merecemos ser guardiões de confiança, que as chaves sejam entregues novamente a ti. Então eles pegaram as chaves do tabernáculo e jogaram em direção aos céus. E segundo os nossos sábios, uma mão apareceu nos céus e recolheu as chaves que esses Kohanim jogaram aos céus. E então, em seguida, esses Kohanim, eles se atiraram ao fogo e morreram queimados, né? Então, esta é, de uma forma mais resumida, a questão da destruição do primeiro templo, né? Alguma coisa mais que nós podemos ver aqui, com referência à questão da destruição do segundo templo? O profeta Jeremias, né? Ele fala sobre, segundo os nossos sábios, céu e terra são testemunhas. Se tivessem derramado uma única lágrima enquanto se encontrava em Sião, vocês não teriam sido exilados. Ou seja, o que o profeta Jeremias traz aqui, com referência à destruição do primeiro templo, ele fala para o povo: se vocês, o profeta está vendo o povo indo cativo para a Babilônia, ele está contemplando toda a destruição, mortandade, etc. E ele fala para aqueles que estavam vivos, feridos, abatidos ali, né, na sua desonra, na sua fraqueza, e aqueles que estavam sendo levados cativos. Então o profeta diz: se vocês tivessem derramado uma lágrima, vocês não seriam levados ao exílio. Ou seja, esta lágrima que o profeta está se referindo aqui, uma lágrima seria, se vocês tivessem pelo menos um pingo se vocês fizessem pelo menos um pingo de techuvá, vocês não seriam exilados. O coração deles estavam tão duros, esses corações, por causa da sua iniquidade, que eles não chegaram a derramar uma lágrima. Veja como diz o profeta. Por isso, né, o profeta Jeremias, ele tentou, segundo dizem os nossos sábios, ele tentou ir junto com o povo exilado. Mas o assassino do rei da Babilônia, né, que é conhecido como Nebuzaradan, ou Nebuzaraden, né, era o assassino do rei da Babilônia. Era aquele cara perverso, cruel, né? Se não tinha um tipo de matar alguém, ele criava um novo tipo de matar alguém, pela sua crueldade, pela sua perversidade. Por isso ele era chamado de o assassino do rei da Babilônia, ok? Então, Jeremias tentou várias vezes ser levado cativo junto com o povo. E o assassino aqui, o Nebuzaradan, ele simplesmente não deixava o profeta ir. Ele fala: não, você fica para trás. É isso daqui que vai. E ele tentava, né? Então, aí chegou num ponto em que era o momento da decisão. E então, Nebuzaradan, o assassino do rei da Babilônia, chegou para ele e falou: ó, você vai ou não vai? Você quer ir? Então vamos embora. Então aí, né, os nossos sábios dizem que o profeta Jeremias, ele olhou então para o povo que estava ficando.
a grande mortandade, muitos e muitos, centenas de feridos, doentes, a moral do povo estava mais do que para baixo dos pés, né? Então ele viu que o povo que estava ficando estava precisando dele. Então ele resolveu ficar com o povo, né, ali em Jerusalém, com o povo que estava dessa forma aí. Então quando ele decidiu ficar, então os que estavam sendo levados cativos, então eles viram que o profeta não os acompanhariam. Então eles começaram realmente a se lamentar, né? Porque o profeta não ia com eles. Então, segundo os nossos sábios, nos ensinam que o povo disse: nosso pai Jeremias, você está nos deixando. E então é onde que vem o Salmo 137 e o verso 1. Baseado nisto: às margens dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos. Então, segundo os nossos sábios, isso daqui eles fazem referência a esse momento mais triste ainda, em que o profeta decidiu não ir com eles, mas permanecer com os feridos, os doentes, os que estavam praticamente quase no fim das suas vidas e precisavam muito da sua ação. Então, ele resolveu ficar, né? E dessa forma, então, o próprio profeta Jeremias chorou, e tanto é que o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? E ele disse: pobre de você, o mais precioso dos povos. Ou seja, o povo judeu, o mais precioso de todos os povos. Veja o ponto em que vocês chegaram, por causa da vossa iniquidade. Ok? Então, nós temos aqui, com referência, o porquê da destruição do primeiro templo. Então falam a respeito da seguinte questão aqui que os nossos sábios ensinam também. Dentro da Mishnah, os nossos sábios falam que Deus falou com o profeta Jeremias para que ele despertasse Abraham, Isaac, Yaakov e Moshe para uma reunião devido a esse momento trágico para com o povo de Israel. E então, né, segundo os nossos sábios, através da Mishnah, então Deus foi questionado por eles, dizendo, por que isso veio acontecer, né? Então, resumindo o diálogo que houve entre eles, segundo a Mishnah, então Deus respondeu da seguinte forma: os seus filhos pecaram e violaram toda a Torá, e também violaram todas as 22 letras com as quais ela foi escrita. Ou seja, este povo, os teus filhos, eles violaram, pecaram contra a Torá toda, violaram completamente a Torá e também todas as 22 letras do alfabeto hebraico, que são consideradas letras santas. Eles violaram tudo e por isso aconteceu essa destruição aí, ok? Então, os nossos sábios também falam que os nossos algozes, né, eles falam nesse sentido aí, que são aqueles que realmente trouxeram essa grande dor e essa mortandade para com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, referindo-se ainda na primeira destruição do primeiro templo, ok? Então, os nossos sábios ensinam que os acontecimentos, né, do povo de Israel deixar de cumprir a vontade divina. Então, os querubins que estavam sobre
a arca, no tampo da arca, né? Voltavam milagrosamente os seus rostos para fora, ou seja, deixavam de se encarar e se desabraçavam, mostrando que o amor de Deus pelo seu povo não era mais o mesmo. Então, segundo os nossos sábios, que nos falam através do Talmud, que quando o povo de Israel estava em harmonia com Deus, então os dois querubins que estavam sobre o tampo da arca, no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos, eles estavam voltados um para o outro, rosto a rosto e abraçados. Quando o povo de Israel estava realmente em rebelião contra Deus, então já os anjos não estavam olhando um para o outro, estavam olhando para o lado e eles não estavam mais abraçados. Então, quando chegava Yom Kippur, então o Kohen Gadol ele abria a cortina para que o povo pudesse ver a arca sagrada e pudesse ver os querubins. Enquanto os querubins eles estavam de frente a frente abraçados, então o povo sabia que eles estavam em harmonia com Deus e Deus com eles. E quando acontecia o contrário, eles sabiam que se não houvesse rapidamente uma techuvá, então automaticamente viria os juízos de Deus sobre o povo, né? Então, dessa forma aí, quando os babilônicos entraram e foram ao Santo dos Santos, e ali eles viram os querubins, então, quando eles viram os querubins, os querubins, segundo o Talmud Iomá 54b, os nossos sábios dizem que os querubins estavam abraçados. Ué, mas estavam abraçados, mas o povo estava em rebelião, estavam num pecado realmente terrível, né? Contra Deus. Como que eles podem estar ali abraçados? Por que eles estariam ali abraçados? Vejam bem, o motivo da destruição do primeiro templo é baseado em 3 iniquidades que o povo estava praticando. A primeira delas, a idolatria. O povo estava envolvido com idolatria, que eles trouxeram idolatria para dentro do templo. Vejam onde que eles chegaram. Segundo, a segunda iniquidade, as relações sexuais proibidas. Eles estavam cometendo todo tipo de relações sexuais proibidas, que nós vimos já lá no livro de Levítico. A relação, né, das relações sexuais proibidas. Eles estavam violando tudo. E a terceira, né, o terceiro pecado, a terceira transgressão, era o assassinato. Ou seja, eles matavam o mais fraco e não estava nem aí. Era o irmão matando o próprio irmão. Por isso, né, a segunda Mishnah, a resposta de Deus aos patriarcas e a Moshe foi esta. Eles violaram toda a Torá e as 22 letras com as quais a Torá foi escrita, certo? Exatamente por causa destas 3 iniquidades: idolatria, relações sexuais proibidas e o assassinato, certo? Então, automaticamente, com isso, o que aconteceu? Começaram a profanar Shabat, as crianças já não eram educadas nas sagradas letras, as crianças já começavam a sofrer realmente deturpações de ensinamentos e também sobre questão de bons costumes. Entendeu? Então, essa é a questão que os nossos sábios trazem para nós dentro desse aspecto. Agora, a pergunta, né, que foi dita: por que os querubins estavam abraçados mesmo diante de toda essa tragédia na destruição do primeiro templo? Então, os nossos sábios dizem que, segundo Lamentações, o livro de Errá,
que é mais conhecido popularmente como Lamentações de Jeremias, né? No capítulo 1, verso 8 diz: todos os que antes a honravam, agora a desprezavam, porque a viram desnuda. Então, primeira coisa aqui, quando os babilônicos viram isso, eles pegaram os querubins e levaram para fora do Santo dos Santos. Depois levaram para fora no pátio. Depois levaram para fora do pátio. Ou seja, fora totalmente do perímetro do templo. Trazendo algo que é santo, 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 violando e trazendo para as partes populares, onde todo tipo de pecado estava acontecendo, a destruição e etc. e tal. Então, os babilônicos, eles simplesmente estavam desonrando aquela figura dos dois querubins abraçados, né? Onde eles disseram, segundo os nossos sábios, que eles pegaram, levaram ao mercado, quer dizer, praça pública, e disseram de forma desdenhando, né, humilhando, menosprezando, e falando de forma vulgar contra os querubins, no sentido de que, vejam só o que se dedicam os israelitas, um povo cuja bênção é bênção de verdade, e cuja maldição é maldição de verdade, né? Ou seja, eles puderam, ninguém podia chegar aos querubins, o tampo da arca, somente o Kohen Gadol, uma vez por ano. Agora eles, pagãos, idólatras e companhia limitada, puderam entrar no templo, puderam entrar no Santo dos Santos, puderam pegar ali dos querubins e levar para todo mundo e mostrar aqui, ó, o troféu da vitória sobre o povo. Então eles reconheceram, segundo os nossos sábios, que esse Deus deles é um Deus cuja bênção é bênção de verdade. Quando ele abençoa, abençoa mesmo. Mas também quando ele amaldiçoa mesmo. Aqui, ó, a prova. Entendeu? Então, por causa da iniquidade, certo? O Santo dos Santos foi desnudado, né? Por causa da iniquidade do povo, por causa dessas três grandes iniquidades. Então, ok? Então, vem falar sobre essa questão propriamente dita, com referência à destruição do primeiro templo. Com referência à destruição do segundo templo, nós temos aqui o que os nossos sábios nos trazem da seguinte forma: 490 anos após a destruição do primeiro templo, foi destruído o segundo templo, 490 anos depois. E novamente em Tisha B'Av, no 9º dia de Av. Na época da destruição, entretanto, a grande cidade de Betar, que ainda existia, e permaneceu livre, mesmo com a destruição do segundo templo. Betar, uma cidade fortificada, ela continuou livre do jugo romano. A única cidade que continuava livre. 52 anos depois da destruição do segundo templo, 52 anos depois, também em Tisha B'Av, no 9º dia de Av, finalmente Betar cai nas mãos do inimigo, que assassinou a população da cidade, derramou tanto sangue que seus cavalos foram cobertos até as narinas de sangue. Ou seja, as ruas de Betar, ela virou um verdadeiro rio de sangue. Só que as atrocidades romanas nesse período, elas realmente superaram os babilônicos, né? Por 180 anos antes da destruição do segundo templo, 180 anos antes, o malvado Império Romano espalhou seu domínio sobre o país. 80 anos
antes da destruição do segundo templo, os sábios decretaram que países estrangeiros estavam em um estado de impureza ritual por causa das conquistas romanas e sua introdução da idolatria, né? Então, nesse período aí, né, os sábios decretaram: as nações estão impuras por causa do domínio romano, que veio não somente com as suas crueldades, mas veio com a sua idolatria. 40 anos antes da destruição, o Sanhedrin, o Tribunal Supremo de Justiça, composto de 71 juízes em Jerusalém, simplesmente abandonaram as suas cadeiras e eles voluntariamente, né, deixaram as câmaras, né, do Monte do Templo e eles reuniram-se na Praça do Mercado, 40 anos antes da destruição do segundo templo. Ou seja, o que aconteceu com essa ação, essa atitude do Sanhedrin, a casa dos juízes, a casa da Suprema Corte israelita, composta de 71 juízes? O que aconteceu? Eles simplesmente abandonaram a casa da justiça. Somente no Sanhedrin, somente dentro das câmaras do Sanhedrin, ou seja, dentro do próprio Sanhedrin, ali que o colegiado poderia julgar qualquer questão. Fora dali, eles não podem julgar absolutamente nada. Então, quando eles abandonaram, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, lá de Jerusalém, eles simplesmente abriram a mão. Não vamos julgar mais nada. Com isso, os assassinatos que aconteciam, eles não estavam nem aí. Cada um se vira. Mais uma iniquidade. O assassinato estava em pleno vigor. O mais forte prevalecia, o mais rico prevalecia, e assim sucessivamente. E então, o mais fraco, o mais pobre, o mais destituído, os órfãos, as viúvas estavam sofrendo as atrocidades dos mais poderosos, e entre eles o próprio assassinato. Então, a casa de juízes pulou fora. Mais uma iniquidade sobre aquela geração. Os materiais, né, no Monte do Templo, melhor dizendo, ali, então o Sanhedrin não desejava julgar crimes capitais, por isso eles abandonaram a Câmara das Pedras Talhadas, que eram chamadas no Monte do Templo, a Casa dos Juízes. Segundo Rabi Yohanan, disse: qual é a lição aprendida em Provérbios capítulo 28, verso 14, que diz: feliz é a pessoa que teme constantemente e aquele que endurece o seu coração para não cair presa do mal. Por causa do incidente relativo, né, na época existia duas personalidades chamadas Kamatsá e Bar Kamatsá. Eram duas pessoas que existiam ali em Jerusalém, e eles eram dois